bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser num cenário um pouco diferente. O vídeo vai ser um pouco diferente também, mas vai ser um quase arrume-se comigo, se não um arrume-se comigo, parte 1, parte 2, pro batismo da minha filha. Hoje é dia 1º de maio, são 7h59, quase 8 horas da noite, e eu vou começar a me preparar um dia antes, porque eu batismo amanhã cedo, tem que estar na igreja às 10h30 da manhã. Pois é. Então eu vou gravar e conversar com vocês em um vídeo que eu queria fazer, só que eu tava enrolando por causa que eu tava empilhada de trabalho pra fazer e estudo, então fiquei enrolando pra poder fazer esse vídeo pra vocês. Então eu vou aproveitar pra fazer hoje e a gente vai ter um papo, que é falar um pouco sobre a maternidade, coisas que as pessoas não contam, às vezes contam e, tipo assim, botam um terror danado numa coisa que não, sabe, não precisa. Enfim, eu vou alisar meu cabelo porque, como vocês sabem, ele é assim, natural. Ele é cacheado. Ele é assim, cacheado. Só que aqui não tá muito cacheado não, aqui ele tá bem embaraçado. Mas eu vou alisar ele e amanhã de manhã eu vou fazer babyliss. Então hoje eu vou secar mesmo, passar no secador. E aí, enquanto eu estiver secando, eu vou conversando com vocês. Acabei de sair do banho e eu tô pensando se eu já dou banho na Ivy, porque já são 8h42 e ela costuma tomar banho essa hora, 8h30, 8h40, por aí, pra eu poder já botar ela pra dormir. Mas ela acabou de acordar e eu não sei se ela vai demorar pra dormir, porque ontem ela foi dormir, eram umas 10 e pouca, 10h30 por aí. E ela dormiu bem, graças a Deus. Então eu não sei se eu já dou banho nela, se eu espero mais um pouco, mas já vou arrumando as coisas. Eu tenho que deixar tudo pronto já pra amanhã cedo, só fazer meu cabelo, tomar banho e partir. Gente, eu decidi que eu vou fazer meu cabelo. E aí o pai tá vendo o vídeo, então eu vou esperar ele terminar de assistir o vídeo pra poder dar banho nela. Enquanto isso eu vou adiantar meu cabelo pra não ficar muito tarde. Não demora muito, então vamos lá. Gente, não pode bater. Inventa errado nesse celular, porque ele tá pendurado literalmente. Ele tá num tripé, só que o tripé tá em cima de um perfume e do sabonete líquido. Então, se bater um ventinho que seja, isso vai tombar. Vai me dando dor de cabeça, mas enfim. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Eu não sei nem por onde começar, na verdade. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo, só que eu fiquei, tipo, na hora, eu tinha tudo na cabeça. Tinha tudo que eu ia falar, o que eu ia deixar de falar, o que eu ia falar da minha experiência, só agora eu esqueci. Então, vou tentar falando aqui as coisas que eu lembro mais ou menos. Que é o seguinte, a maternidade é linda, mas ela também tem lá seus lados, tá? Não é romantizando, porque eu sei que tem muita gente que, tipo assim, tem muita mulher que sofre muito, 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 muito. E alguém tá me chamando pra mamar. Pronto, voltei, gente. Vamos lá. Ai, olha, bem complicado, viu? Mas enfim. O que eu tava falando? Ah, tá. Que a maternidade, dependendo de mulher pra mulher, é complicado. Tem mulher que leva a maternidade com uma coisa que, tipo assim, sabe, cada fase desafiadora, eu acho que pra mim vai ser maravilhosa. E tem mulheres que levam isso literalmente, tipo assim, é muito cansativo. E eu dizer pra vocês que sempre lidei muito bem com as coisas, sabe? Com pressão, com desafio, eu sempre lidei muito bem. Mas chega um momento que a minha cabeça, ela começa a, não vou dizer me avacalhar, mas ela começa, tipo assim, sabe? Ó, você tá chegando ao seu limite, ó, você não pode ultrapassar essa linha. Cansaço mental, bem dizer assim. Tem negócio de, aproveita pra dormir agora, porque quando ela nascer você não vai dormir. É pura verdade. Eu não sei se eu já falei em vídeo passado meu, mas quando a Ellie nasceu, eu ficava aí, gente, eu vou tirar isso de letra. Mas o neném quando nasce, ele tá aprendendo ainda, ele tá entendendo, ele tá tentando entender o que tá acontecendo ainda, né? No momento ele tá dando da minha mãe, agora eu tô aqui fora, nesse mundo lento, né? E aí quando a Ellie veio, ela trocava o dia pela noite, ela passava o dia todo dormindo e a madrugada ela era acordada. Ela tirava cochilos de madrugada.
Isso me matava de uma forma, porque o que acontece? Eu já tava cansada por causa do parto, eu tava com muita dor, tive que tomar ponto, e então passar a madrugada virada era cansativo. E no dia seguinte tinha dias que eu tava lidando super de boa. Mas tinha dias que, gente, juro pra vocês que eu só queria encostar 5 minutinhos pra dormir. 5 minutinhos. Então, tipo assim, eu já sabia, eu tava acostumada com aquela rotina de passar a madrugada acordada e o dia dela dormindo. Ah, mas enquanto ela dormia, você não aproveitava pra dormir? Não, porque eu queria tomar um banho, eu queria lavar meu cabelo, eu queria cuidar de mim, sabe? No início, conciliar a faculdade, o trabalho, pra mim tava sendo de boa, porque ela era bem nenenzinha, eu tava, acho que ela tinha um mês, ela vai entrar pra ver, inclusive. Calma aí, gente, que eu vou dar banho nessa princesinha e eu já volto pra terminar de contar pra vocês o resto do meu depoimento, né? Tá, vamos botar ela pra dormir, gente. Ela não quis, só mamou, então eu vou esperar ela pedir pra mamar de novo pra botar ela pra dormir. Mas enfim, vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, né? Sobre eu conseguir conciliar a faculdade, o trabalho e a maternidade. No início tava sendo tranquilo, porque foi o que eu disse, ela era bebezinha, ela tinha um mês de vida, então tipo assim, tava de boa, tava conseguindo lidar, conciliar os dois. Só que nem tudo é flores, nem tudo é mar de rosa. Chegou um momento que já não tava conseguindo, que eu já não tava tendo cabeça, não vou nem dizer não conseguindo, porque eu ainda continuo fazendo essas coisas, ainda continuo trabalhando, continuo na faculdade, continuo cuidando da Amy, mas chega um momento que você começa a sentir uma carga muito grande, porque a sua bebê que antes vivia dormindo, agora ela passa mais tempo acordada, mais tempo querendo atenção, mais tempo explorando, né? E aí você tem que começar a pensar como é que você vai conciliar a faculdade, o trabalho e a rotina com a sua bebê. E pra mim tava sendo muito desafiador. Tava não, continua sendo muito desafiador. Por mais que eu tenha uma rede de apoio, por mais que eu tenha o meu marido me ajudando, ainda assim é desafiador. Porque o que acontece? Vamos lá. Vai entrar numa pauta agora que muita gente ficou, culpada de ser você gostou mal assim. Mas foi literalmente, eu escolhi esse caminho, só que eu não pensei nas consequências. Que consequências, né? Que pra mim, tipo assim, no momento tá tendo peso por causa do trabalho, mas por outro lado, se eu não tivesse trabalho, pra mim estaria super tranquilo, super de boa. Eu faço uma mecha e volto a falar com vocês, porque senão eu não saio do lugar. Mas enfim, o que acontece? A Ellie, desde que nasceu, não pegou mamadeira, não pegou chupeta, não pegou, o que eu digo assim, não tirei do peito pra introduzir mamadeira, introduzir a chupeta. Ela queria dormir, tava muito irritada, peito. Tem mãe que não, taca ali logo chupeta. Tem gente que, tipo assim, foi da maternidade hoje e hoje mesmo tá botando chupeta no neném. Mas isso aí vai de mãe pra mãe, vai de pessoa pra pessoa. Enfim, você tá acostumando seu filho no peito, bom pra você, você tá passando contigo. Se você tá acostumando seu filho 100% no peito, bom pra você também. Gente, mães têm que fazer do jeito que acham certo pra ela e pro bebê. Não tem esse negócio, ai, você só quer dar peito, ai, você não quer dar chupeta, ai, você vai fazer seu filho ficar muito dependente de você. Vocês têm que respeitar, vocês que eu digo, tipo assim, as pessoas que criticam as outras mães pelas decisões que elas tomam. Eu, por exemplo, escuto muita crítica, porque eu acostumei a Aine 100% no peito. Então, se ela quer estar irritada e ela quer dormir, e ela quer mamar, ou então ela quer ficar chupetando alguma coisa, eu dou meu peito. E eles pensam, você acostumou a animal, você acostumou... Mas foi uma escolha minha, foi uma coisa que eu olhei e falei assim, tá ótimo você depender de mim, é isso que eu quero. Ponto. O que acontece? No início, ela ainda pegava um pouquinho de chupeta, mas não pegava, tipo assim, de ficar dormindo com a chupeta. Não, era tipo assim, se eu precisava tomar banho e no meio do processo do meu banho ela ficava muito irritada, queria dormir, dava chupeta pra ela pegava, dormia e cuspia a chupeta. Então, tipo assim, ela nunca ficou com chupeta, eu nunca fiquei tipo assim, a chupeta fazendo nada, toma chupeta. Quer ficar chupetando alguma coisa, toma chupeta. Não, eu literalmente, ela passava dormindo, acordava, mamava, se quisesse ficar chupetando, eu deixava. Não introduzir a chupeta nela. Mas o que acontece também?
Meu peito, ele chega um momento que ele, às vezes, empedra o leite. E o que acontece? Eu tiro na bomba, armazeno, boto na geladeira. Sim, às vezes eu boto no freezer, às vezes eu boto na geladeira, mas a maioria das vezes é na geladeira. E aí, boto na mamadeira e dou pra ela. O que acontece? Ela pegava a mamadeira, tomava o leite. Agora ela não tá pegando a mamadeira. E pra mim, eu tô procurando meios que eu pudesse introduzir a mamadeira. Porque o que acontece? Se em algum momento eu tiver que voltar a trabalhar presencial, ela precisa pegar a mamadeira. Ela precisa desapegar um pouco do meu peito. Só que eu não tô pronta ainda pra isso. E isso é uma pauta que eu vou entrar depois num outro assunto com vocês. Mas, enfim. Essa questão de eu não ter introduzido a chupeta nela, não ter introduzido a mamadeira nela, talvez fosse um problema. Tipo assim, não que ela ficasse só 100% dependente da mamadeira e da chupeta, mas que ela, né, tipo assim, um momento que precisa sair e tiver leite, que ela consiga pegar. Agora ela não tá conseguindo pegar. Ela brinca, ela fica jogando pra um lado pro outro com a língua, mas ela não pega pra mamar mesmo. E ela não fica chupetando a chupeta, como deveria. E o que acontece, né? Com isso agora, tem dias que ela tá literalmente, tipo assim, morrendo de sono. Ela agora tá numa fase de brigar com o sono. E nisso, às vezes, ela fica papo de 1 hora no meu peito, sabe? Ou lalando ou chupetando. Às vezes ela dorme e acorda no peito. Ah, você não tira? Não, gente, eu não tiro. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa que eu falo pra todo mundo. Essa fase passa rápido. E eu quero aproveitar cada momento dessa fase, sabe? Eu quero deixar ela do jeito que ela se sentir confortável. Se ela se sente confortável dormindo, mamando e acordar no peito, tudo bem. Se ela se sente confortável fazendo meu peito de chupeta, tá tudo bem também. Não tem problema. Eu não vejo problema nisso. Agora ela tá numa fase que os dentinhos dela estão crescendo. Eu vou chorar. Pausa, que a mãe não tá preparada pra esse momento. Aí ele só tem 3 meses e os dentinhos aqui de baixo já estão nascendo. Sim, precoce. Ai, você tá pensando, não, gente, os dentinhos dela estão nascendo. Enfim. E esses dias ela foi tomar vacina, né? E aí eu fiquei com medo dela não conseguir mamar. Porque quando eu tomou vacina de 2 meses, tudo bem. Eram 3 vacinas e uma gotinha. A de 3 meses não, foi uma vacina só. Só que eu fiquei com medo dela ficar muito enjoada e não conseguir pegar peito. Então eu tirei. Aproveitei que empedrou, tirei. E aí acontece, ela não pegou a madeira. E eu me lasquei, porque eu joguei um vidro de leite fora. O leite só pode ficar na geladeira por 24 horas. Passou as 24 horas, ela não pegou a madeira. Ela ficou brincando com a madeira. Aí, olha, foi um desastre. E outra coisa que foi bem criticada também é questão de acostumar ele no colo. O que acontece? Eu achei que era uma fase da ele não querer ficar no carrinho, não querer ficar no berço, não querer ficar no ninho. Então, ela queria colo, eu dava colo. Não me arrependo disso, tá? Mas, por conta disso, eu acabei tendo tendinite. Dói muito, tá? Tá doendo, inclusive. Eu não sei se você vai conseguir reparar a diferença do calo de uma mão pra outra. Mas, enfim. Por conta disso, às vezes eu preciso estar trabalhando e ela tá acordada. E se eu botar ela na cama, ela fica por uns 4, 5 minutos. Depois ela começa a reclamar que eu no colo. Então, assim, são coisas que às vezes eu paro e fico, se eu tivesse acostumada a mais um pouquinho, ficar deitada e tal, não teria tendo esse problema de ficar com o colo, cansei, botar ela na cama, ficar de boa. Mas, enfim, de novo, não me arrependo das minhas escolhas. São só pontos que eu tô dizendo pra vocês que eu fiz e que, tipo assim, poderia ter feito diferente? Poderia, me arrependo? Não me arrependo, mas enfim. Devido a isso, tem momentos que eu preciso estar trabalhando e aí durante o dia ela fica acordada. Às vezes ela cochila, às vezes ela não cochila, às vezes ela dorme, às vezes ela não dorme. Depende muito do dia. E aí me ferra, porque às vezes eu preciso estar trabalhando e final do mês é quando ela toma vacina e é quando eu tô tolada de trabalho, no meu trabalho. E aí me prejudica muito.
Porque às vezes eu quero deixar com minha mãe, com minha irmã, com o pai, e às vezes ela não fica, às vezes ela fica muito manhosa. Mas enfim, é você entender o que seu filho precisa, o que seu filho quer, né? E eu faço de vontade dela, sim. Porque, por mais que falem, você não pode ficar fazendo vontade dele, senão acostuma mal, eu faço, tá? Enfim. Eu ia falar outra coisa, que agora eu esqueci. Voltando à questão de que ele não dormia à noite. Gente, eu juro pra vocês, eu tentava de tudo, eu tentava de tudo. Eu tentava botar ruído branco, eu tentava botar barulho de por 12 horas. Eu tentava de tudo, luz azul, tudo. A luz azul funcionou. Ruído branco, nem cosquinha, gente. Até funcionou uma vez. O que eu tive que aceitar foi que isso ia melhorar. E melhorou. O que aconteceu também? Criar rotina de sono pra ela. Porque eu não tinha, né? A gente veio pra casa e eu entrei na rotina dela. Não ela entrou na minha rotina. Então o que acontece? Ela... O que eu falei pra vocês. Ela dormia durante o dia e à noite ela tirava os cochilos dela. Quando dava por volta de 6, 7 horas da noite, ela apagava e ela só acordava lá para 6, 7 horas da noite ela apagava e aí ela só acordava lá para as 8, aí tinha dias que ela acordava às 9. E aí, meus amigos, era o momento que ela acordava e ela ficava elétrica e não dormia. Ela tirava os cochilinhos dela. E quando ela dormia, era a partir de meia-noite, 1 hora da manhã, mas também não era tipo aquele sono de 3, 4 horas, não. Era um sono de 1 hora, 2 horas no máximo. Enfim, com o tempo isso foi melhorando, porque eu comecei a falar, não, eu literalmente preciso criar uma rotina pra ela, porque isso tá me destruindo. E acaba destruindo ela, porque ela precisa ter um soninho também decente, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a criar uma rotina pra ela. Comecei pela parte da manhã. Todo dia de manhã, entre 9 e 10 horas, tinha que ser esse horário, entre 9 e 10 horas, porque 10 horas eu começo a trabalhar, então tinha que ser entre 9 e 10 horas. Ela tem que tomar o banho dela de manhã. Então ela toma o banho dela de manhã, mama e ela dorme. Essa rotina pegou e ficou. Portanto, que de manhã ela já toma o banho dela, mama e dorme. Mas ela não dorme, tipo, depende muito. Tem dias que ela dorme, mas tem dias que ela... 1 horinha só, no máximo, às vezes 30 minutos. Enfim, essa rotina pegou. Esperei ela ficar um pouquinho maior. Agora com os 3 meses, quase entrando nos 3 meses dela, eu comecei a adotar o banho à noite. E aí eu comprei o shampoo Hora de Sono, Hora do Soninho, Hora de Dormir, da Johnson. E aí, gente, a primeira vez que eu dei um banho nela foi de manhã. Foi no aniversário do meu enteado. Ela passou a festa toda dormindo. Juro pra vocês, eu dei banho nela de manhã. E ela só acordava muito sonolenta pra mamar e voltava a dormir. Às vezes ela acordava, olhava pra todo mundo, não dava 15 minutos e ela tava dormindo de novo. Então esse shampoo foi muito aprovado, gente. Ele funciona literalmente, tá? Enfim, então beirando entre os 2 e 3 anos dela, comecei a adotar o banho à noite. E aí o que acontece? Quando antes tava esperando dar 7h30 pra ela tomar banho, mas aí ela tava acordando 10, 11 horas da noite pra poder mamar, e aí ela tava acordando de 2 em 2 horas. Então eu esperei dar agora 8h30, 8h30, e aí eu dou banho nela à noite. Ela sai do banho e é fato, ela já sai tipo assim, coçando o olhinho, com o olho quase fechando, já meio dengosa, querendo mamar. Então eu já dou o peito dela, e aí começa a rotina da noite. Eu tiro ela do banho, levo pro quarto, boto a roupinha dela, apago a luz, ligo a televisão, boto no volume 5, no YouTube, qualquer desenho que tiver ali no destaque possível. Antes eu tava botando só o... qual era? Caraca. Eu não lembro, gente, mas era tipo assim, abriu e pá. E botava esse desenho. Agora eu abro e boto só Pica-Pau. Mas eu no volume 5. E aí eu fico com ela ali. Quando eu vou ver, já são 9, 10 horas, que é o horário que eu botei pra ela poder dormir, entre 9 e 10 horas da noite. E aí eu fico ali com ela, e ela mama, e ela já começa, né, aí às vezes ela acorda, às vezes não, ela pega ela às 10 e vai.
Então, depende muito do dia, depende muito dela. E isso eu entendo super. Mas essa rotina pegou. Porque dá essa hora, por mais que, tipo assim, vamos dizer, hoje não deu pra dar banho nela à noite. Quer dizer, hoje deu, mas tô supondo que hoje não tenha dado banho nela. Dá por volta de 9, 10 horas da noite, ela já tá com o soninho dela e ela já, ó, sozinha. Sozinha não, né? Com a ajuda do peito, mas, sabe, sem precisar do banho, mas ela sabe que esse horário já tá na hora dela dormir. Então, assim, a rotina ajuda muito. E é uma coisa que eu converso bastante com a psicóloga. E agora ela falou, você precisa botar uma rotina pra Aile durante agora a tarde, né? Porque de manhã ela tem rotina, à noite ela tem rotina, mas no horário da tarde você precisa estar trabalhando, ela não tem rotina. E isso te atrapalha, isso começa a te cansar. Porque literalmente, às vezes, tipo assim, eu abro o computador, boto ela pra mamar, ela dorme, boto ela no carrinho, não dá 2 segundos que eu sentei no computador e ela já tá querendo acordar. E aí eu fico nessa de, aí eu tento mexer, ela não quer que eu fique parada, aí eu tenho que ficar mexendo. Então, eu tenho que agora pensar numa rotina para ela poder adotar à tarde. E, novamente, não é uma reclamação, é um jeito de me ajudar e ajudar ela. Porque durante o dia, que eu falei, ela tira o cochilinho dela, mas ela não, sabe? E ela precisa disso. Enfim, falei a primeira coisa. Falava pra mim mesma, pra amenizar, tipo assim, quando ela não queria dormir, era, ai gente, agora não é o momento de eu dormir, é o momento dela. Então, eu usava isso. E a outra coisa que eu tenho também, um mantra que eu falo pra mim diariamente, né? Se eu conseguir colocar uma criança no mundo, eu consigo lidar com qualquer coisa e qualquer pessoa. Só que chegou um momento que eu fiquei, ai, esse mantra não tá me ajudando não, esse mantra tá me irritando, porque o que acontece? Vamos lá. Eu iniciei esse vídeo falando que é desafiador, tá sendo desafiador pra mim, como seria a maternidade, o trabalho e a faculdade. E sim, está. O que acontece? A faculdade é AD. Eu tenho sérias dificuldades de conseguir manter uma postura ativa, eu posso dizer assim, na questão de conseguir todo dia entrar na faculdade. Porque o que acontece? No trabalho, eu tenho que trabalhar 6 horas. Só que tem dias que não trabalho 6 horas, tem dias que eu trabalho mais. Porque tem dias que eu entro mais tarde, tem dias que eu não consigo fazer minhas 6 horas, produzir 6 horas. Então tem dias que eu acabo passando mais tarde. Então, tipo assim, às vezes eu trabalhar 7, 8 horas da noite. E aí o que acontece? Essa hora eu já tô cansada, meu braço tá doendo. Eu tô, tipo assim, estressada, porque a gente tá tudo bem, você também, mãe, ficar estressada. Ah, mas um bebê não tá entendendo, tudo bem, mas você tem direito de ficar estressada. Você não tá estressada com o neném, você tá cansada com a rotina, com o trabalho, você não tá conseguindo dar atenção pro seu filho, você tá tendo que dividir essa atenção entre os dois, trabalho, e no meu caso entre os 3, né? Trabalho, faculdade, ainda tem casamento. Então, tipo assim, e fora que eu fico pensando, tipo assim, muito no futuro. Eu fico, ai gente, porque eu vou ter que voltar a trabalhar presencial e eu não queria dar fórmula pra Ai, eu não queria dar mamadeira pra ela. Ai, se algum momento ela começar na creche, ai, se ela ficar doente. Então, tipo assim, cabeça de mãe, pelo menos a minha, não para um segundo. Eu tô sempre pensando nas coisas, eu tô sempre pensando, tipo assim, ela tá perdendo muita roupa, ela tá crescendo rápido, ela tá desenvolvendo rápido, ela é uma pessoa muito esperta. Então, eu sempre fico me martirizando muito por isso. Tipo assim, será que eu tô dando muito peito pra ela? Será que eu tô exagerando? Será que eu tô fazendo certo? Então, tipo assim, cabeça de mãe, pelo menos a minha, fica pensando nisso o tempo inteiro. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu tô fazendo certo? Mas, tipo, o que seria o certo? O certo pra quem, né? Cada um faz o que acha ideal, o que cabe a você. Se tá funcionando assim com você, continue. Se tá funcionando assim comigo, eu vou continuar. Minha cabeça já tá a milhão, vocês estão vendo, né? Mas enfim. Então, cabeça de mãe é assim, gente. Ela não para. E aí, eu tenho que pensar, ela tem consulta, ela tem vacina, a reação, tem que parar remédio, tem que fazer... Então, tipo assim, você tem que ficar pensando o tempo inteiro nas coisas, né? Como é que ela vai sobreviver longe de mim? Como é que eu vou sobreviver longe dela? Sim, eu penso sobre isso, gente. Eu penso que se eu ficar muito tempo longe dela, ela não vai aguentar, né? Tipo
pessoas não vão saber cuidar dela ou lidar com ela. Sim, eu tô sendo um pouco dramática, mas sou eu. É o meu jeitinho. Gente, minha cara tá suando. Olha isso. Mas enfim, acabei o cabelo, gente. E eu vou concluir o assunto aqui com vocês, mas eu vou continuar depois. Ou amanhã, não sei. Porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje. E eu não sei se eu vou conseguir falar com vocês enquanto eu faço o resto das coisas. Mas vamos lá. A princípio é isso, gente. Eu não tô conseguindo agora, no momento, dar conta de cuidar da minha filha, trabalhar, faculdade. Tá sendo uma pressão um pouco demais pra mim. Mas como eu falo, tudo é fase. Isso vai passar, assim como passou a fase de ela não dormir, trocar o dia pela noite. Então, vai passar. E eu vou começar a introduzir a mamadeira nela. Não com fórmula nem nada, leite do peito mesmo, mas é só pra questão, tipo assim, de precisar sair correndo pra resolver alguma coisa, né? Ela ter a opção da mamadeira, não ficar 100% dependente de mim, né? Por mais que eu ame amamentar ela, segurar ela, ficar com ela agarrada, por mais que eu ame de paixão, mas eu tenho que pensar também no jeito de me ajudar, né? Porque às vezes, por exemplo, minha mãe tá com ela e aí minha mãe tem que devolver ela porque ela quer mamar e eu fico ali, ó, mó tempão, sabe? E quando ela tá amamentando, quando eu paro de trabalhar, às vezes eu paro, às vezes eu fico no computador e amamentando, mas às vezes eu paro, dou uma pausa e fico ali curtindo esse momento com ela. Porque às vezes eu sei que ela vai dormir, então continuo trabalhando, e às vezes eu sei que ela não vai dormir, ela só quer mamar. Então, esse momento que eu sei que ela não vai dormir, eu fico ali, conexão com ela, conversando. Sim, eu converso muito com a minha filha, gente. Se vocês não fazem isso, faça, por favor. Porque falam, ai, criança não entende. Mas mesmo assim, eu quero criar ali um negócio com a minha filha, sabe? Enfim, é uma fase, tudo vai passar. Assim como eu tô sentindo muita falta de fazer meu cabelo, de ir no salão, fazer uma escova, de pintar, sabe? Mas, novamente, sei que é uma fase, daqui a pouco ela tá comendo, daqui a pouco ela não precisa mais do meu peito, daqui a pouco isso vai passar. E eu vou entrar em desespero, e eu vou chorar, porque canceriano é muito sensível. Então, é isso, gente. Tudo é fácil, tudo vai passar. Nada é o fim do mundo, tá? Se você tá passando por isso, sinta acolhida por mim. E agora eu vou parar o dia, quer dizer, eu vou parar a gravação do dia e volto amanhã pra conversar mais com vocês durante a minha arrumação, porque amanhã é o batismo da minha filha. Então amanhã, quando eu voltar, estarei me arrumando pro batismo. E aí a gente conversa mais um pouco, se eu lembrar de mais algum detalhe pra contar pra vocês. Mas de hoje foi isso, gente. Meu Deus do céu, abre essa porta. Me fala, Deus é mais. Hello, girls. Na hora de acordar, agora são... Só um momento. Agora são 6h51. E eu não tinha acordado às 6h30, mas... Tô muito cansada de acordar não, deu 1h da manhã. Então, me perdoem. Eu geralmente faço uma chapinha no meu cabelo, que eu não era muito bom. Eu geralmente faço uma chapinha no meu cabelo só pra tirar essa ondinha, né? Mas eu não sei se eu vou fazer, porque eu vou fazer babyliss, vai fazer onda de qualquer jeito, então você vai ter que desligar essa parte. Peraí. Eu ia fazer na minha frente, só que eu tô com gosto dela assim, gente, com essa ondinha, que é de tanto colocar pra orelha. Então, vou deixar. Fiquei pensando sobre o que mais poderia falar com vocês sobre a maternidade, o que é muito puxado, o que é maternidade, o que pesa pra mim, o que não pesa. Mas eu acabei não pensando, não sabendo mais o que falar pra vocês, gente, de coração mesmo. Acho que eu falei da privação de sono, né? Porque eu olhei com a mãe e ele também, gente. Aqui, ó, pra vocês. O neném, quando ele é muito novinho, ele realmente vai ter muito sono. Ele literalmente vai sugar, né? É o sono dele, a rotina dele, e é assim. Mas depois isso passa. Aí ela não demorou muito pra isso passar, graças a Deus. Teve fase que... foi uma coisa que eu vi no Instagram,
O pessoal fala assim, você nunca pode falar que seu bebê dorme bem pras pessoas, porque depois que você fala isso, o bebê desanda tudo. E eu percebi isso, porque teve tipo assim, tinha um momento que ela começou a dormir 6 horas seguidas. Ela acordava só tipo assim, meia-noite, 1 hora, e até 7, 8 horas da manhã, dia seguinte. E aí eu fiquei tipo assim, cara, que maravilha manter esse ritmo. Foi como as pessoas falaram, ela dorme bem, eu dormo maravilhosamente já. E eu falava, ela dorme, ela vai de tantas horas até tantas horas, só acorda tanto pra mamar. Depois disso, gente, ela começou a acordar de 2 horas e 1 hora. Tinha dias que ela quase não dormia direito, ela tirava cochilos, quebrava a gente. Mas enfim, isso passou, graças a Deus. Outra coisa, agora esqueci o que eu ia falar. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar o leite, vou dar um braço com vocês, porque eu tenho, como a gente vai pro batismo, né? Então não faz sentido ficar tranquilo lá na frente, então eu vou tirar o leite. Cancela tirar o leite agora, gente, porque acontece tirar o leite agora. Mais tarde eu vou ter que tirar o leite pra poder levar, então eu prefiro tirar quando estiver perto de sair. Como agora são 6h55, eu vou já arrumando a bolsa dela. Eu também não sei se faço isso, porque como tá dormindo, eu tô com muito medo de ir pro quarto. E acordar. Acho que eu vou tomar um café. Acho que eu vou estar tomando meu cafezinho. Vou aproveitar que ela está dormindo, né? Eu vou ver com o pai se ele precisa jantar alguma coisa, pra ele poder ir logo. E é isso. Gente, eu sinto que tem mais alguma coisa pra falar com vocês. Eu esqueci. Esqueci completamente. Vou mostrar pra vocês o que a madrinha trouxe ontem. Ela pegou aquele suporte de fritar de bolo e... Ai, como é que se fala? Caraca, esqueci como se fala. Enfim, ela colou o tecido aqui, né? Aí, de lembrancinha, ela fez... Eu achei muito bonitinho. Ela quase que cai. Ela fez esses andinhos com M&M. Aí, foi alguns candinhos e... Ó, quase abriu. E algum jujubinha e esse tercinho. Ops. Só, né? E esse terço. Muito bonitinho. Conversa que ontem eu olhei e fiquei... isso foi legal, ninguém vai sentir falta, né? Não, os convidados, tudo super bem. E a outra coisa que ela fez de brigadeiro também, mas na geladeira. E ela fez esse brigadeiro branco, que eu não tô comendo chocolate. Ah, lembrei outra coisa que eu queria falar com vocês. Não é sobre chocolate, mas é sobre culpa que a mãe carrega, né? Eu vou contar pra vocês. Deixa eu só tomar meu café, gente, eu tô morrendo de fome. Voltei, agora são 9h18, aí no momento está no banho e eu vou esperar ela sair do banho pra poder trocar a roupa dela. Ainda não vou botar a roupa do batismo, vou botar a roupa que ela tava antes, porque se ela for falsa, já tá com a roupa de ficar em casa, né? Eu tomei um banho agora rápido e vou aproveitar, enquanto ela tá no banho, fazer rapidinho minha sobrancelha também. Gente, agora são 9h51 e eu estou mega atrasada. Estou fazendo maquiagem às pressas, ainda tenho que fazer o babyliss. Ai, olha, a menina que vai ser batizada ainda tá em casa. É isso, gente, a maquiagem tá pronta. Cabelo eu fiz só nas pontas mesmo, porque não ia dar tempo de fazer no cabelo todo. E agora eu vou botar a roupa. Gente, chegamos agora em casa. Paramos agora, na real, né? Então, a gente tava no almoço de batismo da minha filha. O pessoal foi embora, agora são 5h50. E juro pra vocês, gente, eu tô bem cansada. Vou mostrar pra vocês meu vestido. Não sei se vai dar pra ver direito, mas depois eu boto uma fotinha aqui pra vocês. Ou então, se eu não botar, eu vou postar no meu Instagram uma fotinha pra vocês verem. O vestido tá lindo, gente, lindo. Eu tive que mexer porque ele tava bem largo. Como é isso aqui? A babadinha? Essas paradinhas aqui tava bem aberta. Até porque quando eu comprei, isso tinha tamanho M. E aí eu comprei muito em cima da hora, gente. Mas enfim, foi tudo lindo, gente, foi tudo perfeito. A única coisa, assim, que eu
Foi uma comédia pra mim, foi a questão que minha filha ela não parou de chorar do momento que o padre entrou na igreja ao momento que o padre saiu da igreja. Gente, ela não parou de chorar. Um segundo. Ela traumatizou o padre, eu tenho certeza. Hello, girls! Bom dia! Eu acabei não vindo aqui finalizar o vídeo, falar pra vocês como é que foi. Ontem foi domingo, então eu tirei o dia pra ficar em família. E acabei não gravando pra vocês, nem encerrando também. E não dei conclusão que eu tava querendo falar com vocês, que era sobre... eu acho que eu já falei isso antes. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí, na Páscoa, o que acontece? Eu já tinha comido um pouquinho de chocolate antes. E aí não tinha dado nada. Aí chegou na Páscoa, chegou em dia de chocolate. Comi uma barra, comi o Kit Kat, saí comendo chocolate. Na segunda-feira, minha filha pagou o pato. Uma cólica. Ela viu o vestido dela se tendo. E aí eu comecei a me ficar mal, comecei a sentir mal. E eu falei, nunca mais mesmo eu como chocolate na minha vida enquanto estiver dando leite pra ela. Né? E aí entra isso, até onde você é disposto pela tua filha, sabe? Tem gente que tipo assim, ai, não tô aguentando, eu quero voltar a comer minhas coisas e taca a fórmula na criança pra poder voltar a comer as coisas. Porque, tipo assim, enquanto você tá comendo, tem certos alimentos que causam cólica no neném. Então tem muita gente que abre mão, tipo eu abri mão de chocolate agora de vez mesmo. Não como mais chocolate, aprendi a lição. E tem gente que não, prefere parar de dar peito pra dar fórmula pra poder voltar a comer as coisas. E tá tudo bem, gente, vai de mãe pra mãe, vai de pessoa pra pessoa e tá tudo bem. Eu escolhi abrir mão do chocolate, que era meu maior vício, pra continuar amamentando. Então, tem gente de gente, vai de pessoa pra pessoa, tem casos e casos. E a pediatra falou, não se culpe porque não tem estudo comprovando isso, que o chocolate causa cólica na neném. Mas eu falei, cara, é impossível não ter esse chocolate, porque esse tempo todo ela nunca teve cólica, nunca. Depois que comi chocolate, a bichinha sentiu uma cólica do caramba, então tipo assim, se não for chocolate, foi o quê? Né? Então, eu depois que, cara, de boa, foi, passou, não vai mais acontecer, eu tenho fé, e estamos aí. E é isso, acabei que eu também não consegui fazer o almoço comigo direito, eu queria fazer pra vocês, conversando e tudo mais, porque eu me atrasei toda, me embolei toda com o horário, e aí se eu ficasse gravando, continuando conversando com vocês, eu ia me atrasar mais ainda, então, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, curte, compartilha, comenta, se inscreva, ative o sininho. E até o próximo vídeo. Beijos!